Olá, tudo bom? Esse artigo aqui é muito mais técnico e muito mais conceitual, tá? Mas eu achei fantástico e acho que vale a pena conversar um pouquinho sobre ele, tá? Então, nosso sistema nervoso, nosso sangue, nosso cérebro recebe vascularização e nutrientes das artérias, produzem lixo, produzem metabólitos, tem substâncias que ficam ali entre os neurônios e eles têm que ser drenados. Então, tem um sistema específico que chama sistema linfático, que faz a limpeza do cérebro, tá? De dentro da estrutura do cérebro. Dali, ele vai para sistemas linfáticos que tem na dura mater, ou seja, na capa que envolve o cérebro. Esse estudo, ele fez uma revisão, tá, sobre as capas, os meninges que envolvem o cérebro, em particular na mais dura, na que chama dura mater, tá? Que envolve, que fica colada realmente no crânio, tá? Servindo como proteção inicialmente no raciocínio tradicional. Mas nesse estudo, nessa revisão, ele mostrou a influência de diversos marcadores e várias funções dessas estruturas, e como o processo inflamatório e o processo de envelhecimento, que foi o foco do artigo, tem implicações no funcionamento do sistema nervoso central. Tá? Mas a gente pode extrapolar. A gente pode extrapolar para outras doenças, como Covid, que gera uma alteração imune no sistema nervoso central como um todo, e entre o dengue, entre outras. Se a gente olhar as neuropatias pós-gripe espanhola, a gente pode presumir. E na época do Covid, eu fui lá estudar os artigos de 1920 das neuropatias pós-gripe espanhola, tá? Porque a fisiopatologia, a forma como o nosso organismo responde não mudou, nos últimos 100 anos. Então, foi uma pandemia muito bem documentada para os moldes daquele período. Então, fui estudar os artigos de lá. Bom, e uma coisa que me chamou a atenção nesta revisão foi a diferença estrutural da dura mater que está dentro do crânio, da dura mater que está aqui na junção cervical, que é onde é um dos principais focos das minhas observações, a junção crânio-cervical. Até que tem no nosso site ali, tem um curso só sobre essa junção, e essa região é uma região que eu estudo. Dos 6 temas de estudo direto que eu faço no PubMed, que vem direto para o meu e-mail, tá? 5 estão nessa região, nesta região específica. Tá? Então eu gosto muito dessa região, estudo bastante, tá? E a gente pode transpor isso ali. Muitos exercícios que a gente orienta e técnicas, a gente está pensando nesta dura mater aqui de baixo. E ele foi a primeira vez que eu vi um artigo mostrando alterações estruturais, diferenças estruturais entre a dura mater de cima e a da junção crânio-cervical. Bem interessante e, como o próprio artigo diz, os trabalhos nessa região são bem difíceis de realizar, são muito incipientes. Então, qualquer coisa que apareça, você fica de olho bem atento. É um artigo mais difícil de ler, tá? Para quem é leigo, possivelmente para colegas médicos também vai ser um pouco mais difícil de acompanhar, mas, cara, eu gostei bastante. Acho que ele é um artigo que pode abrir a nossa mente para outras possibilidades de observação, tratamento, utilizando, por exemplo, os nutracêuticos, antioxidantes, fotobiomodulação para melhorar a funcionalidade das estruturas que estão na meninge, lembrando que a fotobiomodulação penetra até 4 centímetros. Enfim, abre uma brecha grande para a gente estudar. Beleza? Um abraço, bons estudos, valeu! E se uma parte quase esquecida da nossa própria anatomia guardasse a chave para o envelhecimento do cérebro? Hoje a gente vai explorar as meninges, aquelas membranas protetoras do cérebro, e descobrir como o declínio delas pode ser um dos primeiros sinais de que algo não vai bem lá dentro.
Para entender essa história, vamos seguir alguns passos. Primeiro, quem são as guardiães do cérebro? Depois, vamos ver que elas são muito mais que uma simples barreira. A gente também vai descobrir como funciona um incrível sistema de limpeza cerebral, o que acontece quando ele envelhece e, o mais importante, como tudo isso pode se tornar uma janela para a saúde do nosso cérebro no futuro. Vamos lá, seção 1, a guardiã do cérebro. Ok, vamos começar com uma pergunta bem simples. Quando a gente pensa em proteger o nosso cérebro, qual a primeira coisa que vem à mente? A maioria de nós pensaria no crânio, certo? E sim, isso está correto, mas é só metade da história. A ciência mais recente tem nos mostrado que a verdadeira proteção é bem mais complexa e viva. Pensa assim, o crânio é a armadura externa, com certeza. Mas por baixo dele existe uma linha de frente muito mais sofisticada, um sistema de proteção que está trabalhando o tempo todo, sem parar. E aqui estão elas, as meninges. Por muito tempo, a gente pensava nelas como um simples invólucro passivo, sabe? Quase como um plástico-filme. Mas hoje sabemos que são uma interface reguladora superativa, essencial para manter o equilíbrio delicado do cérebro. A grande virada de chave é esta. Elas não apenas protegem, elas participam ativamente da saúde cerebral. Seção 2, um centro imunológico. E é aqui que a história fica realmente interessante. Esquece aquela ideia das meninges como um simples invólucro. É preciso pensar nelas como um quartel-general imunológico, um verdadeiro centro de comando para a defesa do cérebro. E essa função toda complexa se deve à sua estrutura de 3 camadas. Dá para imaginar como um sistema de segurança triplo. A dura mater é o muro externo, forte e patrulhado. A aracnoide, no meio, funciona como sistema de controle de acesso, decidindo quem entra e quem sai. E a pia mater é a guarda pessoal do cérebro, coladinha nele, monitorando tudo de perto. E essa descoberta, olha, representa uma verdadeira revolução. Por décadas, a ciência acreditou que o cérebro era imunologicamente privilegiado, ou seja, completamente isolado do sistema de defesa do corpo. Essa ideia caiu por terra. A visão moderna é que o cérebro tem seu próprio sistema de segurança especializado e as meninges são o palco principal onde toda essa vigilância acontece. Ok, seção 3. A limpeza do cérebro. Se as meninges são essa interface tão ativa, qual seria uma de suas funções mais críticas? A resposta pode surpreender. Elas são a chave para o sistema de limpeza do cérebro, a equipe que leva o lixo para fora. Apresento a vocês o sistema linfático. A melhor analogia é pensar nele como uma lavagem de alta pressão para o cérebro. Ele usa um fluido especial, o líquido céfalo-raquidiano, ou LCR, para inundar o tecido cerebral e literalmente lavar a sujeira, os resíduos que as nossas células cerebrais produzem o tempo todo. E aqui a gente vê o processo em ação. O fluido entra, coleta os resíduos, mas aqui vem o ponto crucial. Como essa sujeira toda sai? A única rota de fuga é através de vasos linfáticos especiais que ficam localizados, adivinha onde? Exatamente nas meninges. Ou seja, não adianta nada lavar a casa se o ralo está entupido, né? A saúde das meninges é basicamente o ralo do cérebro. Seção 4. O sistema envelhece. Pois é, esse sistema é incrível, mas não é a prova do tempo. O que será que acontece com essa equipe de proteção e limpeza à medida que os anos passam? A pesquisa aponta para 2 problemas centrais que surgem com a idade. O primeiro é um estado de inflamação crônica que foi apelidado de inflamagem. É como se fosse um fogo baixo queimando constantemente. O segundo é fibrose. A camada externa das meninges, a dura mater, começa a endurecer e perder a flexibilidade, como um tecido que se torna rígido e grosso com o tempo. Esta tabela nos dá um close-up do que acontece. Num cérebro jovem, as células de defesa são como seguranças calmos, só vigiando. Com a idade, elas se tornam agitadas, agressivas, os macrófagos passam de faxineiros a incendiários. E as células T se acumulam e começam a gritar ordens inflamatórias, liberando uma molécula-chave chamada interferon gama, ou IFN-gama. E aqui está a conexão crucial, direto da fonte. Essa inflamação não é nada inofensiva. O aumento de IFN-gama, causado por essas células T acumuladas, ataca diretamente os vasos linfáticos das meninges. Em outras palavras, a inflamação está, de fato, entupindo o ralo do cérebro. O resultado final é inevitável. A inflamação e o enrijecimento causam uma falha em cascata no sistema de limpeza. E o que acontece? Um verdadeiro congestionamento de lixo tóxico se acumula dentro do cérebro. E isso nos leva à parte final e talvez a mais esperançosa. Seção 5.
uma janela para o cérebro. Se as meninges se deterioram com a idade e refletem o que acontece lá dentro, será que elas podem servir como uma janela para a gente entender a saúde do cérebro? A tese central da pesquisa é exatamente esta. Como as meninges são a fronteira entre o cérebro e o corpo, as mudanças que acontecem nelas podem ser o nosso primeiro e mais claro sinal de alerta de que problemas mais sérios estão começando a se desenvolver no cérebro. Isso abre uma fronteira fascinante para novos diagnósticos, os chamados biomarcadores. Imagina um futuro onde, em vez de esperar por sintomas cognitivos, a gente possa fazer um exame de imagem para ver se o ralo do cérebro está funcionando bem, ou medir a rigidez das meninges para avaliar a idade biológica do cérebro, tudo de forma não invasiva. E assim, a gente termina com uma pergunta poderosa. Ao desviar nosso olhar do cérebro em si para focar no seu sistema de suporte e proteção, podemos estar abrindo uma era onde podemos detectar e talvez um dia até prevenir o declínio cerebral antes mesmo que ele comece? Olhar para o invólucro pode ser, quem sabe, o grande segredo para proteger o que há de mais precioso dentro dele?